Primeira lacuna. Afinal, foi inimizade à primeira vista. À primeira vista, teremos de utilizar o acento grave, porque é uma locução adverbial feminina. Tá bem? Assim como é, por exemplo, à vista. Paguei à vista. Amor à primeira vista, lembra? O amor à primeira vista é sempre com acento grave, por quê? Porque indica uma locução adverbial feminina. Depois, divórcios têm a vantagem. Primeiro ponto, o verbo ter é um verbo transitivo direto, então ele já não pede a preposição. Como eu coloquei antes, se eu colocar aqui, ó, privilégio, divórcios tem o privilégio de não ter bens a repartir, divórcios internos. Portanto, pessoal, como daria o, é sem o acento grave. E por fim, a última lacuna, sentia-me leve sem a encheção de saco das tolices como comunhão com a totalidade. Ó, o que ocorre aqui? O com, pessoal, é uma preposição, ok? Preposição. E há uma regrinha tradicional que diz assim, ó, olha, após preposição não há crase. Na verdade, existe uma preposição, perdão, pessoal, existe uma preposição, com uma preposição, a crase é facultativa, preposição até. Então, após preposição, não há crase. Exceção é o até. O até é uma exceção. Por que é uma exceção? Porque após a preposição até, é opcional. A aula irá até, a aula irá até, por exemplo, pessoal, às 20 horas. A aula irá até às 20 horas, eu posso colocar com acento grave, ou a aula irá até às 20 horas sem um acento grave. Então, regra geral, após preposição não há crase, exceção, até opcional. Pela sequência, pessoal, com acento grave, sem e sem, letra C é o teu gabarito. Questão número 2, pessoal. Mesma coisa, preenchimento de lacunas, né? Do ponto de vista nutricional, a tanajura é considerada. A tanajura é o sujeito. É o sujeito. Então, não há como eu colocar o acento grave. Eu poderia colocar, pessoal, o tatu é considerado. Tá bem? Portanto, não há o acento grave. Então, continuamos a leitura, pessoal, a partir desse ponto. A pesquisa publicada em 2020 indicou que as tanajuras têm um perfil de ácidos graxos majoritariamente composto de ácidos monoinstaurados, semelhante a carnes. Olha só. Não há como eu colocar o acento grave aqui por dois motivos. Primeiro que carnes, pessoal, está no plural e a palavra seguinte está no singular. Poderíamos pensar em acento grave se fosse plural com plural. Semelhante às carnes, semelhante aos pães, por exemplo. Mas singular e plural, pessoal, não há, são duas coisas que vocês podem mentalizar. Primeiro, quando o A estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural, o A é só preposição. Esta é a lógica. Não há artigo, porque se houvesse artigo haveria concordância. Carne a carne, carnes às carnes. E a outra é aquela rima, pessoal, da década de 80, tradicional, singular e plural, crase nem a pau. Também funciona. Depois, continuando aqui, pessoal, semelhante a carnes de boi e de porco, enriquecendo a dieta. Enriquecer é um verbo transitivo direto, enriquecendo alguma coisa. Enriquecendo, pessoal, o emagrecimento daqueles que a ingerem. Esse a não é nem artigo,
não é nem preposição. Esse a é um pronome pessoal oblíquo. É como se fosse, pessoal, na linguagem coloquial, quem gerem ela. Então é sem, é sem, é sem e é sem. É tudo sem, pessoal. Letra A é o nosso gabarito. Galera, alguma dúvida entre a questão 1 e a questão número 2? Dúvidas entre 1 e 2? Tudo certo? Muito bem. Bom, se houver alguma dúvida, por favor, escrevam. Pessoal, questão número 3, mesma coisa, preenchimento, não? Não tá errado o gabarito? Ah, desculpa, eu que errei aqui, que as ingerem. Eu que errei, Carlos, tá? Eu que errei, que as ingerem. No caso, é um pronome pessoal oblíquo, que ingerem, na linguagem coloquial, ingerem elas, mas é as mesmo, tá? É só eu aqui que me equivoquei, mas é o pronome pessoal oblíquo, não muda nada. Foi ali? Obrigado, Carlos. Foi? Muito bem. Pessoal, questão número 3, observa comigo. Considere as seguintes frases. Até que foi descoberta por uns tipos que não brincam em serviço e a transformaram. De novo, né? É o pronome, aqui a ou as. Então, que a transformaram. Na linguagem coloquial, transformaram ela. De novo, colocaram um pronome pessoal oblíquo. Então, pronome pessoal oblíquo. Continuando, pessoal. E o que mais encanta ainda é a perspectiva de que seja progressivamente requintado, à medida que, na língua portuguesa só existem duas locuções conjuntivas femininas. Locuções conjuntivas. Existem várias locuções adverbiais femininas, existem várias locuções conjuntivas femininas. Agora, prepositivas femininas. Conjuntivas, só existem duas. Sempre com crase na tua vida. À medida que, sempre com crase na tua vida. A proporção que. Então, sempre com acento grave. À medida que e a proporção que não há debates. Então, à medida que. Aí continua, pessoal, está assim, Então, o badalado conceito popular de que as pessoas boas merecem ser homenageadas, ainda em vida, esbarrou num paradoxo. Quando se descobriu que o brinquedo novo, a moda antiga. A moda antiga, também, pessoal, sempre com crase, mas aqui é uma coisa, a razão é diferente. A moda antiga fez tudo a moda antiga. É uma locução adverbial feminina. O modo como fez tudo. Tá? Então, ele fala a moda antiga, com acento grave. Fizemos um churrasco à moda antiga, com acento grave. Locução adverbial feminina. E aí continua, pessoal, lá no final. Quem já trabalhou em laboratório de pesquisa sabe o quanto é irrefreável o fascínio que toma conta de todos quando em perseguição a uma ideia nova. Aqui é impossível vocês pensarem no acento grave porque uma é um artigo indefinido feminino, pessoal. Então vem comigo. Sem, com e sem. Sem, com e sem. Letra A. Letra A, pessoal, é o nosso gabarito. Depois, galera, questão número 4. Observa.
Considere as seguintes frases. Resumida história do James durante a corrida do ouro. O que ocorre aqui, pessoal? O durante, na língua portuguesa, ele não é uma preposição tradicional. A gente diz que é uma preposição, coisas do português, preposição acidental. Acidental, né? Mas ele não aceita o acento grave depois. Durante a corrida do ouro é como se fosse, pessoal, durante o comício, tá? Durante o movimento. Então, aquele A não pode receber o acento grave. Depois, a despeito. Ó, a despeito da marca, eu achava todas elas de calça ali em vez de jeans. Eu chamava, né? Despeito é uma palavra masculina, um substantivo masculino. Então, não tem como. A despeito significa apesar de, tá? Apesar de. É o despeito. E depois, pessoal, está assim, ó, um uniforme que convida à autenticidade. Aqui eu quero fazer algumas ressalvas. Algumas ressalvas. Cuidado quando vocês tiverem, por exemplo, o verbo acessar versus o substantivo o acesso. Ok? Cuidado quando vocês tiverem o contexto, porque assim, ó, o verbo convidar, tradicionalmente convidar, é verbo transitivo direto. Agora, versus que convida a alguma coisa, pontinhos, ou o convite a alguma coisa. Vamos pensar um pouquinho. São construções que a gente tem de pensar um pouquinho. Você deve acessar as aulas durante o turno da manhã. Você tem acesso às aulas durante o turno da manhã. Depois, eu convidei as amigas de João. O convite às amigas de João foi feito. Depois, isso convida à prática de esportes. Algumas construções a gente tem de pensar, de fato, pessoal. E até vou colocar mais uma para vocês depois para eu não esquecer. Dado versus devido, tá? Vem comigo. Você deve acessar as aulas. Será que é com crase ou sem crase? Eu tenho aqui, só para a gente se encontrar, uma frase, duas frases, três frases, quatro frases, cinco frases. Em quantas vocês acham que eu devo colocar o acento grave? Em quantas vocês acham que eu devo colocar o acento grave? Devo colocar o acento grave em 5 frases, 4 frases, 3 frases, 2 ou 1, pessoal? Você deve acessar as aulas, você tem acesso às aulas, eu convidei as amigas de João, o convite às amigas de João foi feito, isso convida à prática de esportes. Foi? Foi? Vamos lá.
3, tá bem. Você deve acessar as aulas. Ó, quem acessa alguma coisa. Verbo transitivo direto. Você deve acessar os projetos. Não há. 3, perfeito. Você tem acesso às aulas. A grande diferença é que quem tem acesso a alguma coisa. O acesso pede o A. E aqui, pessoal, vocês têm o AS de as aulas. Se eu colocar projetos, vai ficar assim, ó, você tem acesso aos projetos. Então, primeira coisa, cuidado, acessar versus acesso. Tá bem? Então, às vezes a gente vê aí, ainda mais esse negócio da internet, né? As pessoas se confundem, os sites se confundem um pouco. Acessar é verbo transitivo direto, acessar alguma coisa. O acesso, aí o nome acesso pede a preposição a, o acesso a alguma coisa. Eu convidei as amigas de João. Convidar, verbo transitivo direto. Eu convidei os amigos de João. Agora, o convite, de novo é um nome que pede o a. O convite, se é o convite a alguém. E mais o as de as amigas. Olha aqui, ó, se eu colocar amigos, o convite aos amigos de João foi feito. Acento grave, crase. Isso convida a prática de esportes. Aqui muda a semântica do verbo convidar, né? Então, isso enseja a prática de esportes. Incrivelmente, ele pede o a aqui. Se eu colocar, por exemplo, pessoal, uma palavra masculina, isso convida ao pensamento crítico. Ao pensamento crítico. Crase. É o que aconteceu ali. Então, 3, a resposta de vocês foi perfeita. 3, tá? É o que aconteceu ali, pessoal. Ali, o uniforme que convida à autenticidade, que convida pessoal ao pensar, ou melhor, pensamento crítico. Portanto, crase. É sem crase e com crase, Equador. A última ressalva só uma última ressalva. Às vezes, a prova traz, olha só, dado versus devido. Dadas as possibilidades, não faremos o projeto. Qual é a diferença? Esse dado aqui, ele funciona meramente como um particípio variável, dado, dada, dados, dadas, e não pede preposição. Então, dadas as possibilidades apresentadas, não faremos o projeto. O devido, ele é invariável, não tem variação e sempre pede a preposição a. Se é devido a alguma coisa. Então, se eu colocasse aqui o devido, primeiro, é invariável, é devido às possibilidades, não faremos o projeto. Olha só, devido, pessoal, aos dilemas, aí eu tenho que colocar o acento grave. O devido, desculpa, errei aqui, deixa eu arrumar, devido, pede a preposição a e possibilidades pede o artigo as. Então, só para fazer essas comparações, porque às vezes a gente se equivoca, aproveitei aqui para relembrar algumas. Então, dado é variável, não pede preposição depois. Devido é invariável e pede o a. Se é devido a alguma coisa. Muito bem, pessoal. Alguma dúvida?